Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 148. E vamos ler este salmo a uma só voz. Nós começamos no culto das 8h30, fazendo a exposição do Salmo 146, na aula aqui, Salmo 147, agora Salmo 148 e à noite o Salmo 149. Qual é a ênfase desses salmos? Se você observar bem aí, esses salmos, esses 5 últimos salmos da Bíblia são chamados salmos de aleluia. E o salmista, ele quer nos ensinar que a vida do crente tem que ser um altar de louvor e adoração a Deus. Eu estava orando essa madrugada e chorando, pedindo a Deus perdão, porque na minha vida só tem coisa boa. E por que a gente vive insatisfeito? Por que a gente vive reclamando, murmurando? A Bíblia fala que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para... E quanto mais a gente glorifica a Deus, mais a gente sente prazer em Deus. A gente sente satisfação. O Salmo 148 revela-nos que há um coro de aleluias que está sendo entoado agora em todo o cosmos. E eu queria estudar este salmo, dar o esboço para você e dizer que nós, como família, esse mês, nós temos que restaurar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, da nossa família, o altar da adoração. Vou pedir você para ficar de pé de novo, para a gente ler esse salmo em pé. Juntos, Salmo 148. Vamos lá? Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que ele é chegado. Aleluia. Amém. Pode sentar, meu irmão. Com a Bíblia aberta, eu queria que você observasse, em primeiro lugar, que esse salmo começa com aleluia e termina com aleluia. Aleluia no hebraico é uma palavra só. Alelu significa louvai. Iá é a primeira sílaba do nome Iavé. E aleluia significa louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. E o salmista, no Salmo 146, ele assume um compromisso com Deus. Ele diz assim: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Eu vou viver para adorar o Senhor. Mas eu e você, todos nós sabemos que se existe algo na minha vida, na sua vida, que precisa ser ampliado, é a nossa atitude de louvor e de adoração. Abra sua Bíblia no Salmo 71, o Salmo geriátrico, o Salmo da terceira idade. Salmo de número 71. Se você tem
60 anos, já passou de 60, este é o seu salmo. Salmo 71. Lê comigo. Versículo 6, o que é que diz? Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores. Veja que o velhinho está dizendo, o Senhor está comigo desde a minha concepção, desde o meu nascimento. E tu és o motivo do meu louvor constantemente. Constantemente. Às vezes o seu louvor se resume a esses cânticos que você canta aqui na hora do cântico espiritual. Mas na sua vida não há louvor, não há satisfação, não há gratidão. E aí veja o que o velhinho vai dizer no Salmo 71, verso 14. O que ele diz aí? 71, 14. O que diz? Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Eu vou continuar esperando o Senhor e vou louvar o Senhor mais e mais, mais e mais. Irmãos, esse Salmo 148, ele é um coro de aleluias. Se você leu e prestou atenção, o verbo louvar aparece 13 vezes desses 14 versos. O louvor a Deus, ele explode desde as esferas celestiais, ele cobre os 4 cantos da terra, e ele chega no minúsculo país chamado Israel, povo de Deus do Antigo Testamento. E o salmista está querendo colocar para mim e para você que existe uma manifestação de louvor perene no universo e que nós existimos para louvar a Deus, para glorificar o nome de Deus. E esse salmo, ele está dividido em 2 partes, bem simples e claras. 148, 1, nós temos a primeira parte do salmo. O que diz aí? Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos... Então presta atenção. Do alto dos céus está acontecendo o louvor. Essa é a primeira parte do salmo. A segunda parte está aí, por favor, no versículo 7. Versículo 7 diz assim: louvai ao Senhor da terra. Então, há 2 espaços onde o louvor está sendo celebrado: do alto dos céus e o louvor sobre a terra. Mas os 2 últimos versículos, veja no versículo 13 e 14, aí louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo. E agora, esse louvor que está acontecendo no cosmos, no universo, nos céus, nas esferas celestiais, esse louvor que toma conta do universo sobre a terra, esse louvor também está presente na vida do povo de Deus. O povo de Deus tem que adorar, o povo de Deus existe para adorar, nós temos que viver adorando o Senhor. Nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Sempre. Vamos pegar essa primeira parte, chama a sua preciosa atenção. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. E aí vem, em primeiro lugar, o louvor dos anjos. Diz assim: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões, o quê? Celestes. Presta atenção que Apocalipse capítulo 4 diz que agora, neste momento, na sala do trono de Deus, há anjos e há seres celestiais, serafins, querubins, anjos, que estão ininterruptamente louvando a Deus. Ou seja, o nosso Deus habita no meio dos louvores. Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Lê comigo, por favor, o versículo 8. Diz aí, por favor, vamos ler juntos? O que diz aí? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso,
nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Preste atenção. Sem descanso, ininterruptamente, dia e noite, proclamando louvores ao Senhor. Então, a primeira lição que eu e você precisamos aprender aqui é que nas esferas celestiais o louvor está acontecendo. A sinfonia celestial está tocando, a orquestra sinfônica celestial está cantando. Os seres que habitam no mundo espiritual estão constantemente louvando a Deus. Mas aí, meus amados irmãos, o salmista diz que esse coro está entre os anjos, mas no versículo 3 em diante ele vai falar que esse louvor está presente nas coisas inanimadas. Ele vai dizer: louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Preste atenção. Os céus mais altos é literalmente os céus dos céus. Se refere aqui às galáxias que existem, às estrelas, à infinitude do universo. Significa que todo o universo prorrompe em cânticos de louvor espiritual a Deus. Há um louvor cósmico na natureza. O salmista diz, no Salmo 19, versos 1 e 6, que diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Há um louvor que está presente no universo, nas coisas criadas, tanto no macrocosmos quanto no microcosmos. Mas aqui a ideia é de que há um louvor nas esferas celestiais, no universo. E aqui, a natureza louva a Deus, proclamando a existência de Deus. O salmista chega a usar as águas que estão acima do firmamento. Citação de Gênesis capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Porque quando a gente olha para o nosso planeta e a gente descobre que 70% é oceano, é água, você não imagina a quantidade de água que está condensada acima do universo. Quando houve o dilúvio, diz que Deus abriu as comportas dos céus. E a ideia aqui é aquilo que você e eu, nós não estamos vendo. Está louvando a Deus, está glorificando a Deus, está satisfeito com Deus. E aqui, eu queria fazer 3 aplicações práticas. Porque as coisas inanimadas se tornam um modelo, padrão de adoração para mim e para você. Por 3 motivos. O primeiro deles é que eles adoram a Deus de forma o quê? Visível. O sol, como um noivo que sai do seu tálamo a percorrer o seu caminho, ele nasce e se põe. E nesse percurso do sol, de forma visível, ele está glorificando, ele está dizendo visivelmente que Deus existe. E eu e você, quando nós glorificamos a Deus, quando nós louvamos a Deus, quando nós encarnamos esse espírito de adoração e de louvor, Deus se manifesta na nossa vida. Deus é visto em nós. Irmãos, se você encontrar um capeta humilde, isso é incoerente. Não existe. Se você encontrar um capeta obediente, isso não existe. Agora, mais terrível é você encontrar um crente triste. Um crente que não louva. Um crente que não adora. Nós fomos feitos, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para proclamar a glória do Senhor. E você diz: ah, pastor, mas isso é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Você acha que é fácil? Não é fácil. Mas você vai encontrar um Jó, sentado, depois de perder todos os seus bens, toda a sua família, dizer para Deus: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do... Você vai encontrar um Abacuque diante de uma situação histórica difícil. Ele diz ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide.
né, o produto da oliveira minta, e os animais sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei no Senhor. Cantarei o Deus da minha salvação. Irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós podemos cantar à meia-noite, nós podemos cantar nos momentos mais difíceis. Tem que haver no meio, no seu coração, satisfação plena. Satisfação plena. Outro dia, a minha esposa estava me pastoreando. Eu estava amargurado, triste. E provérbio diz que quando o homem está amargurado, dê bebida forte para ele. Mas não tomei não, irmãos. Só para ilustrar. E a minha esposa chegou para mim e disse, me diga um motivo. Seu casamento, seus filhos, sua igreja, sua casa. E foi elencando. Eu estava pensando nisso hoje, meditando nesse salmo, relembrando esse pastoreio da minha mulher. E disse, realmente eu e você, nós não temos motivo nenhum para estar insatisfeito, triste. Deus tem nos tratado de forma maravilhosa, plena. Você não tem um motivo na sua vida hoje para reclamar de Deus. E aqui você tem que entender que a natureza inanimada, ela adora de forma visível, de forma constante. Constante. O sol acordou hoje e disse, não, eu não vou. Né? Você já pensou? As coisas inanimadas dizendo, eu não vou. E aqui há um terceiro aspecto que eu acho maravilhoso desse salmo. É que as coisas inanimadas são exemplos de adoração para nós, porque eles adoram de forma visível, constante. E diz o salmista, obedientes às leis de Deus. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele, foram o quê? Criados. Versículo 6, o que é que diz? E os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não o quê? Preste atenção, toda a natureza obedece às leis físicas, toda a natureza louva a Deus, toda a natureza obedece a Deus. Quando você vai estudar a vida de Jonas, você descobre que tudo aquilo que existia na natureza obedecia. O mar obedeceu a Deus, a lagarta obedeceu a Deus, o grande peixe obedeceu a Deus, só Jonas não obedeceu a Deus. Preste atenção, há um hino de adoração sendo cantado em todo o macrocosmos e microcosmos. Preste atenção, eu fico imaginando se o salmista tivesse acesso às riquezas que nós temos hoje, do conhecimento. E tudo obedece a Deus, tudo presta reverência a Deus, tudo declara que Deus existe. A notinha de rodapé aqui, Dr. Henry Morris, ele observa que o universo inteiro é trinitário de propósito. Presta atenção, a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. A natureza revela a existência de Deus. E ele diz, é tão interessante, porque observe que o universo consiste de 3 coisas: matéria, espaço e tempo. Tire qualquer um desses e o universo deixaria de existir. Mas cada um deles em si é uma trindade. A matéria significa massa, energia e movimento. O espaço, você tem o comprimento, a altura e a largura. O tempo, você tem passado, presente e futuro. E ele conclui dizendo, o universo inteiro testemunha o caráter do Deus que o criou. E tu, pecador que vagueias, não achas um momento em que cantes um hino ao Senhor? Tudo está louvando, tudo está adorando. As esferas celestiais, a natureza. Mas veja, a partir do versículo 7, diz assim,
Louvai ao Senhor da terra. O louvor desce agora de cima para baixo, chega na terra. E aí, monstros marinhos e abismos todos, as baleias, os bichos dos mares, os peixes, os animais que circulam pelos oceanos, todos eles estão louvando ao Senhor. Todos os abismos. E é interessante, ele vai falar aqui, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que ele executam o quê? A palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. E aqui a gente poderia dividir que o louvor do Senhor na terra está dividido em duas partes. Tudo deve louvar o Senhor na terra e todos devem louvar ao Senhor na terra. Tudo significa que tudo que existe na terra, tudo que foi criado por Deus, tudo deve louvar o Senhor e louva. Fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que ele executam a palavra em obediência a Deus. Os ventos, os fenômenos naturais, todos eles louvam e adoram ao Senhor. Os montes, os lugares altos, os outeiros, as árvores frutíferas e todos os cedros, os animais, os répteis, os voláteis, todos estão adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, satisfeitos com o Senhor. Você nunca viu uma lagartixa com estresse? Você nunca viu um pardal angustiado? Não tem psicólogo para monstros marinhos. Hoje tem psicólogo para cachorro, mas não é para o cachorro, é para o dono do cachorro. Não há crise, não há estresse, não há angústia, porque todos estão louvando ao Senhor, todos estão cumprindo a sua finalidade. Só nós, meus amados irmãos, só nós. Porque o louvor é obrigatório. E se você for aí, que todos devem louvar, reis da terra e todos os povos, autoridades, pessoas que exercem poder, porque toda autoridade procede de Deus, todos deveriam louvar ao Senhor. E se você for pegar isso aqui e for aplicar hoje no mundo, há um conluio nas cortes, nos congressos, para destruir os valores de Deus, para destruir a vida humana, para destruir os princípios absolutos da palavra de Deus. E quanto mais a humanidade deixa de louvar a Deus, deixa de cumprir o seu papel real de existência, o mundo piora, o mundo se angustia, o mundo entra em conflito, o mundo está desesperado, porque não está glorificando a Deus, louvando a Deus. O texto é bem abrangente. Autoridades, o povo comum, príncipes e todos os juízes da terra. Aí vem os sexos, as idades, rapazes e donzelas, velhos e crianças, todos devem louvar ao Senhor. Mas por fim, o texto afunila, porque diz assim, no versículo 3, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é os céus. Veja que agora, o louvor aqui, passa a ter um objeto definido, o nome do Senhor, a pessoa de Deus. Se tem nome, tem caráter. Se tem caráter, tem personalidade. Se tem personalidade, tem atributos. E é tão interessante porque nós adoramos o que conhecemos. A nossa adoração não é mística. Nós adoramos ao único Deus vivo e verdadeiro, Deus de Israel, Deus que nos criou. E aqui, meus amados irmãos, o salmista vai dizer, louvem o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor. Preste atenção que aqui eu queria destacar. Louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Preste atenção. Louve o nome do Senhor. O nome do Senhor refere-se a tudo que Ele é, na perfeição do seu ser. Quando a gente fala sobre a glória de Deus
significa a reunião de todos os atributos, o conjunto da obra, da pessoa de Deus, todas as perfeições de Deus, formam a sua glória, formam o seu caráter. Se você observar, louve o nome do Senhor, porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Ele mandou e tudo se fez. Ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Louve o nome do Senhor por causa da sua graça. E aí vai dizer aqui, no versículo 14, leia comigo, por favor, o versículo 14. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado, aleluia. Quando diz assim, ele exalta o poder do seu povo, significa que esse Deus, que é adorado em todas as esferas, esse Deus manifesta a sua graça e a sua misericórdia, salvando um povo. E esse povo que recebe a graça de Deus, recebe-a para adorá-lo, para cultuá-lo para sempre, para glorificá-lo para sempre. Veja nesse texto, veja nesse versículo, que nós aqui somos esse povo de Deus. Eu queria destacar, observe aí, grife na sua Bíblia, que nós somos chamados de 4 maneiras aí. Eu e você. Primeiro, nós somos o seu povo. O seu povo. Lembra de 1 de Pedro, capítulo 2, que antes nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus. Nós somos eleitos, nós somos chamados, nós somos redimidos. No Salmo de número 100, o salmista diz assim, sabei que o Senhor é Deus, dele somos. Somos ovelhas do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com ações de graça, com hinos de louvor. Adore a Deus, porque esse Deus nos fez povo seu, povo adorador, povo de satisfação, povo de culto, povo de quebrantamento, povo que carrega dentro de si a própria presença de Deus, de tal maneira que eu e você, nós nos tornamos santuário do Espírito Santo. E Paulo diz assim, glorifica, pois, o Senhor com teu corpo, com teu corpo. Irmãos, somos povo. Veja aí, no versículo 4, 14, ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos. Nós somos povo, mas também nós somos o quê? Santos. E essa palavra no hebraico significa alguém que foi chamado, foi separado e foi santificado para um propósito, para um fim específico. Deus nos chamou, Deus nos santificou, para que nós nos tornemos os santos, para que nós possamos entrar nos santos dos santos e tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas o texto também nos diz que nós somos o quê? Filhos de... Olha que coisa linda. Nós somos o seu povo, nós somos os seus santos, mas nós somos também os seus filhos. Nós somos seus filhos. E aí eu queria chamar a sua atenção claramente para essa verdade. E a ideia de filhos aqui revela a graça soberana de Deus na nossa vida. Essa graça que nos regenerou, mas essa graça que mudou o nosso caráter. A todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não se fez filho de Deus, você foi feito. Isso não foi algo da carne, foi poder sobrenatural do Espírito Santo que transformou você, que gerou em você a vida de Deus, de tal maneira que de fato você é filho de Deus. Mas também nós somos adotados para o louvor da sua glória. Mas ele termina usando uma palavra muito bonita no hebraico. Ele exalta o poder do seu povo, somos povo.
o louvor de todos os seus santos. Somos santos. Dos filhos de Israel, somos filhos. Mas aí vem uma palavra maravilhosa que diz assim: povo que ele é o quê? Chegado. Você é meu chegado. Já viu alguém dizer isso? Povo que ele é chegado. E de onde vem essa ideia? Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Lá em Efésios, capítulo 2. Paulo vai nos explicar, porque a Bíblia explica a Bíblia. Efésios, capítulo 2. Versículo 12 diz assim: naquele tempo, 2:12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Presta atenção, você não era sem teto, sem terra, sem casa. Você estava mais desgraçado. Você estava sem Cristo, sem Deus, sem aliança, sem promessa, sem esperança. Você era um sem tudo. Sabia disso? Vamos começar o movimento do sem tudo. Isso era eu e você. Mas leia comigo o versículo 13 e 14. Vamos lá? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Ser aproximados pelo sangue de Cristo significa que nós fomos, de uma certa forma, inseridos na comunhão, na proximidade, na intimidade com Deus. E meus amados irmãos, os seres inanimados não têm isso. Os animais não têm isso. Só eu e você, só nós podemos adorar a Deus, expressando afetividade, expressando personalidade, expressando inteligência. Nós não adoramos por instinto. Nós adoramos de forma consciente. Reciprocidade de amor. Amo o Senhor, diz o salmista Davi no Salmo 116, porque Ele ouviu a minha voz. Eu amo o Senhor porque Ele é meu amigo, eu estou próximo dEle, eu converso com Ele, eu me relaciono com Ele. Ele é o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus da comunhão, o Deus da proximidade. Perto está o Senhor de todos aqueles que o amam. E por que a gente não adora? Você está zangado? Está satisfeito? Como é que a gente vai começar a resolver os problemas da família? Hein? Família de crente. Nós temos que levantar de novo dentro da nossa casa o altar da adoração, do louvor. Enquanto a arca do Senhor ficou na casa do irmão lá no Antigo Testamento, diz que a bênção do Senhor estava naquela casa. Porque onde Deus está presente, a adoração, a louvor, a satisfação. E eu quero me quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero que a minha vida seja um altar de adoração. Eu quero que a minha casa seja um lugar onde o Teu nome seja honrado, respeitado, adorado, Senhor. E com o Senhor nós vamos enfrentar todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades. Irmãos, quero encerrar. Vocês estão me entendendo ou não? Levanta a mão quem está me entendendo aqui. Graças a Deus. Esse salmo aponta para Apocalipse, sabia disso? Porque a vida é um ensaio. Um ensaio. Nós estamos aqui num processo de treinamento que é temporal, que é passageiro, porque nós vamos louvar a Deus o quê? Eternamente. Eternamente. De forma perfeita. Você vai saber as 4 vozes. Você vai ser barítono lá no céu. Depois que Deus lhe glorificar, até o Salinho vai cantar no coral celestial. Não vai ter desentoado, não vai ter rouco, não vai ter nada, todo mundo vai louvar, porque o louvor não é a voz, o louvor é o coração, é a natureza santificada. Se você não canta bem,
Você tem que entender que louvor é algo que está no coração. Abra a sua Bíblia lá, em Apocalipse capítulo 5. Vamos ficar de pé para a gente ler, encerrar. Apocalipse 5. O que diz aí, a partir do versículo 11, de 11 a 14. Vamos ler juntos? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Louvado seja o nome do Senhor. Charles Spurgeon, comentando esse salmo, ele diz: este salmo não é nem mais nem menos do que a profecia gloriosa daquele dia vindouro, quando não somente o conhecimento do Senhor será espalhado por toda a terra, como as águas cobrem o mar, mas de todo objeto criado no céu e na terra, animada e inanimada, desde o mais alto arcanjo até cada grau e fase do ser, até o mais íntimo átomo, adoradores imperfeitos, por causa da nossa fragilidade humana. Mas gostaríamos que o Teu Santo Espírito trabalhasse na minha vida, na minha família, nas famílias aqui da igreja de Pinheiros, para que cada casa, cada apartamento, cada quarto, cada escritório, seja um lugar, ó Deus, de adoração ao Teu nome, Senhor. Coloca no meu coração e no coração do Teu povo satisfação, alegria, prazer. Deus, que nós paremos de reclamar, que nós paremos de murmurar, que nós paremos, ó Deus, de duvidar, de descrer, mas que a nossa vida seja, ó Deus, um altar vivo, constante, um fogo que não se apaga diante do Senhor, em adoração constante, ininterrupta, dia e noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.